Você disse que ninguém se aposentou fazendo isso. Uhum. É verdade. Mas a gente tem no histórico do Brasil duas empresas interessantes de comunicação para a gente analisar o caso delas. Uma é a TV Globo e a outra é o SBT. Vamos pegar essas duas empresas. Né? Vamos pegar aqui o que fez Roberto Marinho, que já não está entre nós, e nem o Silvio Santos, que também não está mais entre nós. Mas os dois foram ícones ali na década no início do século XX ali. Começaram esses canais se tornaram grandes canais de comunicação. Mas basicamente, eles têm cada um dois modelos diferentes. Então, a TV Globo, ela monetiza a audiência dela por publicidade. E o SBT majoritariamente monetizou a sua audiência através dos seus próprios produtos. Carnê do Baú, Telecena, e o Jequiti atualmente e outros produtos. Então você percebe que a TV Globo nunca teve ali um produto que era o produto da Globo, que ela vendesse, mas ela monetizava a audiência dela através de publicidade. Como ela se tornou a maior, e basicamente por conta dela ter se tornado a maior e criou uma enorme rede de distribuição, a TV Globo consegue penetração dela no Brasil inteiro. Ela tem repetidoras espalhadas por todos os estados do Brasil e você consegue ter, eu não me recordo a cobertura, mas deve ser algo perto de 95% do Brasil, o que é muita coisa. Ela também, por ter se tornado a maior, ela faturou mais e ela imprimiu uma qualidade de produção maior do que as outras emissoras. Então ela tem mais grana para produzir. Ela tem um Projac, ela tinha ali... É claro que isso tem mudado um pouco hoje por conta da dinâmica da internet, mas vamos deixar essa mudança de lado, só para a gente entender o primeiro conceito. Ela tinha mais grana, então ela primou muito pelo padrão Globo de qualidade. Isso era um chavão na emissora, né? O padrão Globo de qualidade. Então, portanto, ela gastava mais com seu casting, ela gastava mais com produção, gastava mais com cenário, gastava mais com tudo. Então ela entregava um produto que, no final das contas, agradava mais o público final. Ela tinha uma plástica, né? Uma novela da Globo é um produto de exportação, por exemplo. É verdade. E aí, com isso, ela foi garantindo, né, essa audiência e garantindo também mais anunciantes. As maiores empresas do Brasil colocavam grana ali na TV Globo. Eu mesmo coloquei por muitos anos, alguma coisa perto de 30, 40 milhões de reais por ano só na TV Globo. Isso... Porque dava resultado. Simplesmente porque a Globo consegue alcançar um monte de gente. Estamos ela falando alcança de número muita de gente, ela alcança muita audiência, ela tem bastante qualidade. Então você tem um branding associado ao que é TV Globo e isso vende mais. Ou seja, tá ali na telinha, deve ser bom. É mais ou menos assim. Então a percepção intangível do público é assim. Então, se tá ali, é bom. Então isso custava bastante. Então o ROI, se dava retorno para o cliente, isso custava bastante. Do outro lado, você tinha as outras televisões, as outras TVs abertas. E especificamente o SBT, para a gente falar do caso do Silvio Santos, que foi um grande comunicador, cara que sabia se comunicar com as massas e, portanto, tinha até uma boa audiência. Tentava ali competir com a Globo, mas garantia às vezes o segundo lugar, o terceiro em alguns momentos. Mas eles monetizavam, ou seja, de onde é que o Silvio Santos ganhava dinheiro? Não era prioritariamente com publicidade, porque a fatia da publicidade é muito para a Globo. Então o que ele fazia? Ele criava produtos. E os seus próprios produtos eram os produtos que garantiam para o Silvio Santos a maior receita dele. O Baú da Felicidade, que era um título de capitalização. Não é? O cara pagava todo mês uma grana e se não fosse sorteado, ele conectava com o programa. Se não fosse sorteado, ele poderia trocar aqueles produtos descontados, se eu não me engano, 30%, alguma coisa assim, por produtos da loja do Silvio Santos. Então o Silvio Santos garantiu o quê? Que a audiência dele depositava uma grana para ele todo mês, que era o Baú da Felicidade, tinha que pagar rigorosamente em dia. A gente lembra desse chavão, não é? Rigorosa, ele trabalhava muito isso, e essa grana, esse fluxo de caixa entrava, isso era um produto financeiro de capitalização, não é? Certamente ele deveria ter algum ganho financeiro, ele deveria aplicar isso aí de alguma forma. Eu não conheço o modelo com profundidade, mas imagino que sim. E aí, se o cara não fosse sorteado, porque ele poderia ser sorteado para ir nos programas de domingo, né? Tinham vários programas, eu não me lembro muito, mas tinham vários programas que as pessoas poderiam ser sorteadas e ganharem prêmios.
ela podia pegar aquele dinheiro de volta trocando por produtos. E certamente, quando ele trocava aquele dinheiro por produto, ele ganhava uma margem de lucro. Então, ele ganhava na desistência, porque tinha uma multa, ele ganhava na capitalização, ele ganhava no fluxo de caixa, ele ganhava na margem do produto. Esse era o jeito dele ganhar dinheiro. E ele usava a televisão para movimentar essa grande massa em torno daquele produto. Então eram dois modelos interessantes. Dá para a gente analisar. Você tem aí o modelo da Globo, ganho por publicidade, e tem o modelo do SBT, ganho através de produtos que ele empreendia e desenvolvia os produtos. Então acho que não tem ninguém que se aposentou, mas já temos aí dois que se aposentaram, vamos dizer assim, a família Marinho, a família Bravanel. Eles têm aí um legado de dois modelos diferentes. Então acho que hoje é possível, talvez, cada um entender, poxa, qual é o meu modelo que eu mais gosto? Será que o meu modelo é mais da TV Globo? Será que o meu modelo é mais do SBT? Será que eu vou empreender produtos ou eu vou vender publicidade? Acho que fica a reflexão não só para você, mas para cada influenciador, né? Cada influenciador hoje é um meio de comunicação, um veículo de comunicação. Eu já te antecipo, o meu jeito é mais do SBT. Porque eu tenho uma audiência, eu tenho 12 milhões de seguidores nas minhas redes, eu me comunico com milhões de pessoas e a forma que eu monetizo isso é através dos meus produtos. Tem aí um ou outro patrocinador, uma outra empresa que bota ali grana para patrocinar as nossas iniciativas, mas não é a principal fonte de receita. Bom, isso parece bem mais seguro no fim das contas, não é? Eu pessoalmente gosto mais... embora eu queira explorar mais a área da publicidade em 2026 e temos até alguns contratos para concluir esse ano ainda de publicidade, que eu quero aumentar a nossa receita de comunicação de publicidade, mas eu gosto mais dessa, eu como pessoalmente, porque está mais na minha mão. Não é? Tá mais na minha mão. Se amanhã ou depois aparece alguém querendo te cancelar, enchendo o saco do teu patrocinador e de repente o cara do marketing lá dá uma tremida na base e cancela seu contrato, você fica refém dessa situação. Exatamente. E quem tá na internet tá sujeito a isso. Quem tá na chuva tá sujeito a se molhar. Então, eu pessoalmente gosto mais de desenvolver os meus produtos porque a situação fica mais na minha mão. Eu não dependo da canetada de um CMO que, de repente, numa única canetada eu perco 70% da minha receita. Eu prefiro, por exemplo, desenvolver produtos, e eu estar mais redeado, com mais segurança nesse cenário. Agora, eu acho que tem os dois, né? O SBT também vende publicidade. Sim. A ideia do modelo híbrido, mas eu entendo o que você está falando, assim, tem uma prioridade. A Globo também tem um produto e outro aqui e ali, não tem? Agora eles estão com a Global Ventures, né? Que estão investindo em várias empresas também. Mas eles não usam as empresas que eles investem mais como se fosse um private equity mesmo, fundo. Fazem muito media for equity. Mas, assim, eles não usam a empresa, a audiência para vender o produto da empresa de forma clara no modelo de negócio, que é diferente do SBT. Sim. Eles usam os produtos, o Jequiti, né, a Telecena, o Carnê do Baú, sempre foram empresas integradas na audiência do SBT. A Globo não usa isso, mas hoje ela tem investido, né? Eles são bastante empreendedores, estão investindo, pondo dinheiro mesmo, ou às vezes media for equity, que troca divulgação por uma participação da empresa. Isso é media for equity. O que você acha que são as principais desvantagens de cada modelo? Na minha opinião, o modelo da publicidade, ela tem a desvantagem clara que você estava falando aí, que é o cara lá resolve dar uma canetada e você perde. Como é que você se defende disso? Você se defende disso achatando o teu discurso. O que eu quero dizer? Sim. Que você não pode... Você fica mais controlado. Você fica muito mais controlado. Você fica... Se a empresa lá do contratão, ela tá... querendo comunicar uma parada numa linha, sei lá, por exemplo, quando tava aquela mentalidade lá do woke, que tava forte. Tu vai tendo que se enquadrar naquela parada ali, que senão tu não vai fechar o contrato. Isso daí é acho que pra mim é o risco número 1 do modelo de ficar na publicidade. E a desvantagem de ter teu próprio produto, eu fico pensando que é a dor de cabeça de gerir um monte de produto, não é? Mas pra você, quais são as principais desvantagens de cada modelo desse aí?
Assim, como a minha natureza é empreendedora, então assim, eu primeiro empreendi, eu entrei na comunicação na internet em 2010. Quando eu entrei em 2010, eu já tinha uma empresa com 7 mil funcionários. Então eu já tinha um monte de dor de cabeça. Tá acostumado. O meu mundo é esse mundo da dor de cabeça. Então eu fui um cara que deu certo fora da internet, empreendi e de repente a minha empresa estava indo tão bem, eu fui para os Estados Unidos e a empresa foi tão bem, depois que eu saí do Brasil, fui para os Estados Unidos, que eu fiquei com tempo ocioso e eu ocupei o meu tempo ocioso com a internet. Então a internet ela entrou na minha vida depois que eu já tinha dado certo como empresário. E aí, como eu criei esse hub de comunicação que se tornou muito forte, aí uma coisa começou a alimentar a outra. E aí eu comecei a entender que eu poderia contribuir com os negócios através da comunicação, esse alcance de audiência que eu tenho. E aí uma coisa começou a alimentar a outra até que chegamos hoje num equilíbrio, ou seja, numa visão clara que hoje eu tenho do quanto a minha comunicação pode ajudar nos meus negócios. Mas, por exemplo, eu continuo tendo os meus produtos. Eu tenho várias empresas, vários produtos. Eu gosto de educação, porque educação é um produto que eu gosto de vender. Gosto de ter produtos assim que impactam positivamente na vida das pessoas. E aí, comunicação e educação caminham muito juntos. Verdade. Né? Tanto é que grandes grupos de comunicação abrem braços de educação. BBC de Londres, por exemplo. Tem investimentos imensos em educação. Que é produção de conteúdo, cara. Né? Educação é produção de conteúdo. Um professor nada mais é do que um comunicador de um conteúdo dentro de uma sala de aula. Seja online ou seja presencial, educação é produção de conteúdo. E aí não importa se o conteúdo é para entretenimento, que é a tua área, ou se é para educação, mas ambos são produção de conteúdo. Então, muitas empresas de educação no mundo inteiro começaram a criar braços de educação. Isso, inclusive, por conta de diversificarem as suas fontes de receita. Você pega a UOL Educação tem uma área de educação imensa. A Abril Educação, quando existia, foi a empresa que comprou a WhatsApp de mim em 2013. Eles estavam com um braço forte de educação e eles que compraram a WhatsApp. Então, ou seja, era um grupo de mídia investindo na área de educação. Faz muito sentido para quem é mídia investir em educação. Então, esses são os meus produtos. Né? Então, eu gosto de ter produtos, vendo publicidade também, tenho ali alguns clientes de publicidade, mas gosto de que a maioria, a massa crítica da minha receita seja através da educação.